Olá, amigos e amigas, muito boa tarde. Já queria me desculpar pelos 5 minutinhos de atraso, mas nós tivemos um problema de sinal e agora já está tudo resolvido. Sou Hugo Rodrigues, head de comunicação da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, e gostaria, em nome da associação e em meu próprio, dar as boas-vindas a todos e dizer mais uma vez da nossa satisfação em tê-los conosco nesta tarde para assistirem a um segundo webinar ABCP Online, o mais novo canal de comunicação da ABCP, que estreou ontem, com bastante êxito, com o tema Coordenação Modular da Alvenaria Estrutural de Blocos de Concreto. Destinado a todos aqueles que estão ligados à cadeia produtiva da construção civil, estudantes, profissionais, empresas que atuam com cimento e com concreto e com todos os sistemas construtivos à base desses materiais, há muito, acreditem, há muito desejávamos atuar também de modo remoto no mundo digital com os contatos virtuais e, acima de tudo, ao vivo como agora. E este canal de comunicação tem esta finalidade específica. E como ontem disse o presidente da BCP e do SNIC, Paulo Camilo Pena, um novo canal que veio para ficar. Nossos agradecimentos também ao Concrete Show, a segunda mais importante feira de negócios sobre cimento e concreto, que acontecerá em São Paulo em novembro, e da qual somos, junto com a Informa Markets, co-organizadores. Concrete Show e seus profissionais fizeram questão de se unir a nós na divulgação deste novo canal de comunicação por entenderem da importância da transferência de conhecimento tecnológico, seja através de conteúdo, seja através das feiras de negócio. Fomos todos invadidos pelas lives nas áreas mais distintas possíveis e sobre temas dos mais diversos. Transferir tecnologias, conhecimento e informação faz parte do DNA da ABCP desde a sua fundação e com maior força a partir de 1954, quando teve lugar o primeiro curso da ABCP sobre solo-cimento, para já no ano seguinte inaugurar-se o segundo curso sobre tecnologia do concreto. Aliás, o best-seller da ABCP. E principalmente nesse período de distanciamento social temporário por força da pandemia do novo coronavírus, a ABCP não poderia interromper seu papel de informação e capacitação. Para o webinar ABCP Online desta tarde, convidamos o engenheiro Geniclésio Ramos dos Santos para tratar da evolução dos materiais componentes do concreto. Geniclésio é professor dos cursos presenciais da ABCP, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduação em engenharia de túneis, materiais de construção civil e em química geral e industrial, também pela mesma universidade, engenheiro de produto e gerente técnico de multinacionais do ramo de químicos para a construção e principalmente em aditivos para concreto e argamassa. É sócio-diretor técnico da GMG Engenharia e Consultoria, que atua como consultor em projetos de infraestrutura e de indústrias no segmento de concreto, argamassa e materiais de construção não convencionais, como adesivos, revestimentos poliméricos, impermeabilizações, entre outros materiais. É um profissional com uma atuação muito ativa e marcante nos comitês de revisão e desenvolvimento de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e é atual secretário da Comissão de Estudos da NBR 11768, Aditivos para Concreto de Cimento Pó. Geniclésio, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Obrigado, Hugo. Eu estou com duas telas, então eu estou percebendo aqui que há um delay na transição dos slides. Né? Eu já fiz a transição e no outro demora um pouco para aparecer. Então, se eu pausar a voz, vai ser justamente para
para que tudo fique equalizado. Bom, eu não poderia negar um convite como esse, fico muito lisonjeado de participar desse primeiro ABCP Online. A partir do momento que o Hugo e a Rosângela fizeram o convite, não titubeei, aceitei de imediato. Tínhamos à disposição diversos temas para discutir. Eu acho que esse de evolução dos materiais para um evento online curto como esse vai ser bem interessante. Isso vai provocar futuras discussões, não tenho dúvida disso. Queria também dizer que estou com saudade dos cursos presenciais, né? Infelizmente, nesse momento não estamos podendo fazer. Tivemos alguns, inclusive, suspensos para pós-pandemia, mas vai ser uma maneira da gente matar a saudade, mesmo que não esteja enxergando o público aqui. Já agradeço a todos que estão participando e vamos a esse tema tão importante, que é a evolução dos materiais componentes do concreto. Bom, dentro da evolução dos materiais componentes do concreto, nós vamos falar dos principais componentes do concreto, vamos falar da evolução dos materiais componentes do concreto, olhando para o passado, presente e futuro, e ao final disso vamos fazer nossas considerações finais. Então, quando a gente foca nos principais componentes do concreto, a gente tem que primeiro falar do concreto, primeiro entender a parte concreto, para depois avançar em suas individualidades. Então, o que a gente tem? A gente tem uma definição do Neville que eu acho fantástica, né, que ele fala que no sentido mais amplo, o concreto é qualquer produto ou massa produzida a partir de um meio cimentante. Então, algo que cimenta outros materiais, isso pode ser definido como um concreto, né, uma definição bastante ampla, e faz a gente pensar que o concreto não é somente o concreto como a gente conhece de cimento Portland. Pode ser um concreto de um outro material, não necessariamente de cimento Portland, ou até, se você for voltar alguns milhões de anos, a própria formação da Terra, as nossas rochas sedimentares, nada mais é do que um concreto, onde tinham detritos que foram se aglomerando por um meio cimentante, e isso transformou-se num material de alta resistência. Seria então um concreto, claro que não de cimento Portland. Só que eu tenho visto e tenho acompanhado bastante, principalmente em pesquisas e universidades, que a palavra concreto ela tende a entrar em desuso. Talvez desuso não seja a palavra mais correta, mas passe a existir uma classificação onde contempla tudo isso. A gente vai ver isso em detalhe. Então, isso que eu chamo de desuso da palavra concreta, principalmente pelas definições. Por exemplo, a gente tem pasta, que é cimento mais água, praticamente todos os livros de materiais, a gente vai ver isso. Então, a gente vai ver a pasta sendo cimento mais água, depois a argamassa sendo a pasta mais areia, a gente tem essas definições. Depois o concreto seria essa argamassa ao acréscimo de brita. Então, são sequenciais, né? Pasta, argamassa, concreto. Quando a gente chega em matérias mais recentes que a gente passa a utilizar, por exemplo, grout, onde se enquadra o grout? É pasta, argamassa ou é concreto? Pasta não é porque tem algum agregado. Concreto dizem que não é porque às vezes não tem brita. É uma argamassa? É um concreto? Ou é um microconcreto? Aí já seria uma nova nomenclatura. E aí o concreto reforçado com fibra, que além de todos esses materiais que a gente falou, tem a própria fibra. Isso também é o concreto ou seria um novo material? E vários outros exemplos a gente poderia citar aqui. Então, mediante tudo isso e essas discussões, vem a palavra compósito, né? Que segundo o Wikipedia ou qualquer outra literatura que você consultar, são materiais formados pela união de outros materiais. Então, quer dizer, o material formado com a união de outros materiais, com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, né? Um produto multifásico, onde vai ter uma matriz e uma fase dispersa. Opa, mas se a gente falar de matriz e fase dispersa, a gente vai entender o concreto assim também, onde a gente vai ter um composto de cimento Portland, que seria uma matriz, a pasta de cimento, né, que seria a matriz desse compósito, e a fase dispersa seriam os agregados, as fibras, outros compósitos que podem estar adicionados ao cimento Portland para desenvolver esse material, que pode ser um concreto, pode ser uma argamassa. Então, o compósito de cimento Portland, ele abrangeria tudo. E onde essa discussão aqui no Brasil, inclusive, ficou muito forte. No início, há 3, quase 4 anos, da norma de aditivos, tínhamos a pretensão de fazer uma norma, unificar a norma, e essa norma ser para aditivo para concreto e cobrir também os aditivos para argamassa.
Na hora de criar um título para essa norma, acho que a gente gastou umas 4 reuniões discutindo esse tema, que era muito pesado. Vai ficar requisitos para aditivos para concreto e argamassa e quando tiver pasta de cimento. E aí, pensando em todas essas possibilidades, chegou-se dentro da comissão de norma a nomear, a prever nomear essa norma como a requisitos de aditivos para compósitos de cimento Portland, e abrangeria todas essas classes de misturas com o cimento Portland. Com o passar do tempo, a norma foi ficando grande demais, acabou tendo que separar a norma de aditivo para argamassa da norma de aditivo para concreto. Algo que isso não significa dizer que no futuro isso não pode voltar a se fundir e ser chamada como requisitos de aditivo para compósitos de cimento Portland, né? E contempla tudo. Então, tenho visto cada vez mais, quando eu faço pesquisas em principalmente temas mais recentes, voltados para aditivos ou para nanomateriais, é muito comum, quando a gente pesquisa, encontrar o termo compósitos de cimento Portland ao invés de concreto de cimento Portland. Está ficando cada vez mais específico nesse caso. Voltando, só um detalhe que eu havia esquecido, ainda nessa discussão do que é pasta, argamassa, concreto, um exemplo que eu gosto de dar em várias palestras, vários cursos, de um problema que eu tive no passado, há uns 5, 6 anos, onde eu fui contratado para fabricar um grout, industrializar um grout em projeto, porque eram grandes volumes elevados, então não era viável utilizar saquinho de 20 quilos, eram misturas de entre 800 litros e 1 metro cúbico, e a gente fez toda a dosagem do grout, como manda o figurino, aprovou com meses de antecedência, verificou retração, verificou vários materiais. E isso é a definição de grout. Um material que atenda às características técnicas, de seus requisitos de durabilidade, resistência e principalmente de retração compensada. O grout é um material que ele não pode reduzir de volume, porque se é um chumbamento de uma base, se é o preenchimento de um vazio e ele reduz de volume, como normalmente acontece com uma argamassa ou um concreto, isso vai gerar um problema, vai gerar um vazio, que pode gerar recálculo diferencial, problema de durabilidade, desgaste de equipamento e outros mais. Então, durante o desenvolvimento desse grout, nós já estávamos na fase de produção do piloto desse grout no projeto, inclusive numa ferrovia, e aí houve uma discussão de um consultor da parte do cliente, no caso eu estava como parte construtora, dizendo que aquilo que eu tinha desenvolvido durante alguns meses não era um grout, era uma argamassa. E segundo a literatura, que eu não sei de onde ele tirou isso, o grout é um microconcreto, não uma argamassa. E aí começou a gerar toda uma discussão, é argamassa, é grout, é concreto, é microconcreto. E eu questionei para ele de onde ele estava baseando que necessitaria de algo diferente do que foi feito para que fosse um grout. Ele falou, não, para ser um grout precisa ter brita, porque grout é concreto e concreto tem brita. Né? Então eu fui lá, coloquei para uma mistura de 1 metro cúbico, acho que 1 quilo de brita, voltei, perguntei para ele se agora era um concreto. Nunca mais ele falou comigo até hoje, e acabamos produzindo da maneira como tínhamos inicialmente planejado, porque ele ficou sem justificativa, porque você precisa desenvolver o material para os requisitos, não pensando na composição, não tendo preconceitos, né? A gente vai discutir alguns quando falar principalmente a parte de agregado. Então, esse tema não poderia deixar passar. Então, depois que a gente sai dos principais componentes do concreto, que a gente viu que vai estar dividido entre matriz e fase dispersa, ou seja, pasta de cimento e os materiais que constituem, então, quando a gente faz essa separação, a gente tem basicamente 4 componentes, né? Teria um quinto elemento que a gente vai... Na verdade, não tem um quinto elemento porque está incluído na pasta de cimento, porque a gente não trata só o cimento como material, e sim a pasta como matriz e agregados, fibras e compósitos como incrustantes, materiais que vão preencher essa pasta de cimento, né, que seria a fase dispersa. Então a gente dispõe de muitos materiais. O Brasil é um país que a cada região que você vai, você tem materiais distintos, com desempenhos distintos, e alguns absurdos que eu ainda vejo, graças a Deus viajo muito, vou a muitos projetos, e é muito comum uma dosagem do Ceará ser literalmente utilizada
num outro projeto no Rio Grande do Sul. Cansei de ver isso. Óbvio que não funciona, óbvio que vai ter problema. E aí depois que tem problema é que busca uma solução ou um desenvolvimento, né? E aí você já perdeu tempo e aí você tem que fazer tudo às pressas. Semana passada a gente teve 24 horas fazendo uma dosagem de um concreto de 60 MPa. Graças a Deus a gente conseguiu fazer em tempo recorde e são missões que também tem que custar recordes, porque não é fácil você em 24 horas conseguir fazer todo um desenvolvimento desse tipo, mas infelizmente tem essas situações. Então, mais ainda agora, quando a gente olhar os materiais concretos, pensando em matriz e fase dispersas, a gente precisa entender cada material em separado para depois evoluir e avançar com cada mistura, na verdade. Essas misturas é que vão ser, no final, um concreto. Então, quando a gente falar de pasta, a gente vai falar de 4 itens rápidos aqui. O primeiro deles é do bicentenário. Se a gente parar para pensar, em mais 4 anos, quase 4 anos, nós vamos estar comemorando o bicentenário da primeira patente do cimento Portland. São 200 anos de uso de um material tão nobre e tão utilizado, né? Até como o Hugo comenta, também que vem de outras de divulgação. O concreto é o segundo material mais utilizado do mundo, perdendo só para a água. Gostei muito da comparação que ele fez. Só é o segundo, a água só é o primeiro porque o concreto consome água. Isso foi bem interessante. Então, daqui 4 anos, a gente faz 200 anos do cimento Portland e é impressionante, né, como nós, como usuário final, ainda conhecemos tão pouco do cimento. E falo isso no geral. O fato de usar muito não quer dizer conhecer muito. O Brasil é um país, em termos de tecnologia, muito prático e pouco teórico em alguns casos. Em outros casos é o extremo, muito teórico e pouco prático, e precisa cada vez mais fundir isso. Nos treinamentos presenciais que temos feitos, a gente busca sempre o ensinar a fazer, né? E esse ensinar a fazer instiga a buscar e a pesquisar. Então, o cimento Portland é o principal material dessa fase, dessa matriz do que a gente chama de compósito de cimento Portland, e é o principal material. Então, é o principal material da composição da pasta de cimento, consequentemente, também do concreto, da argamassa, do compósito que seja. E acabei ilustrando ali um forno de clinker bem antigo, da época do Joseph Aspin, e para mim o melhor foi a foto do Joseph Aspin. Então, é uma tendência a ser fofinho quem tem trabalhado com concreto. Ele trabalhou bastante com cimento e com materiais compostos de cimento Portland. Essa é uma foto, inclusive, do criador da patente do cimento Portland, do inventor do cimento Portland. Então, além da utilização da pasta de cimento, temos a utilização de outros materiais. Né? A água eu vou deixar por último, porque eu tenho uma surpresinha para vocês. O uso de aditivos, né, hoje, basicamente, é fundamental dentro do concreto. Eu tenho um colega boliviano, Juan Carlos, um grande amigo que estudou no Brasil, e professores de sua época, né, hoje já um sexagenário, professores de sua época no Brasil, recomendavam os estudantes a não utilizarem aditivos para concreto, porque aditivos poderiam trazer problema. Né? Então, às vezes, por falta de conhecimento ou por falta de aplicação, é melhor evitar um material do que correr o risco. Né? E com certeza a gente sabe hoje que o aditivo não era o problema. Na verdade, era a falta de conhecimento sobre o tema que geravam alguns problemas, ou até alguns usos incorretos. O aditivo hoje passa a ser fundamental, basicamente, em qualquer tipo de concreto que é utilizado, cada vez mais é utilizado, com o aumento da proporção entre concreto usinado e concreto feito em loco. Isso tem mudado o cenário do uso de aditivo, infelizmente, apesar de restrições, mas temos visto cada vez mais o uso de concreto em aplicações mais simples, por exemplo, lajes de casa populares ou casas pequenas. Era muito comum, eu cansei de ver isso, cansei de fazer também, porque já trabalhei de pedreiro, de juntar 20, 25 pessoas para, entre aspas, bater uma laje, como é o termo muito utilizado, e produzir o concreto de uma laje que ficava horrível, que uma semana depois, na primeira chuva, já estava vazando tudo. Hoje as concreteiras têm atendido esse nicho de mercado, e é um mercado que cada vez cresce mais. Eu tenho feito dosagens para algumas concreteiras específicas para esse tipo de concreto, então onde o cliente
teria menos problemas com retração, então está se buscando isso, tem muitos concreteiros, muitos produtores de concreto preocupados com isso hoje, e os aditivos só vêm a ajudar nessas situações. Então também é um item fundamental, e ele está envolvido na pasta de cimento. Então é importantíssimo deixar claro que todos esses materiais que a gente está falando aqui, e inclusive vai falar, quando a gente fala da matriz, né, cimento, aditivo, adições, água, tem todas suas interações para mudar os mecanismos no estado fresco ou no estado endurecido da parte de cimento, da matriz cimentícia. A fase dispersa, a fase que é agregados, fibras, são travamentos das estruturas, vamos chamar assim. Então, a alma do concreto, do material compósito de cimento Portland, estaria nessa matriz cimentícia, estaria na pasta, aditivo, cimento, aditivos, adições e etc. Olhando para o uso das adições, a gente tem visto cada vez mais um número crescente de adições. Nós temos o orgulho de ser um país que utiliza muita adição mineral no cimento, né? Creio que talvez a China tenha alguns cimentos com tantas adições como nós, mas por quase 10 anos que eu fiquei em indústria química multinacional, sempre a gente fazia comparativos e a gente tinha o orgulho de mandar cimento CP3 para testes no exterior, porque era sempre o cimento que ganhava dos outros em resistência, evolução de resistência, eram os cimentos que tinham menores níveis de retração, eram cimentos excelentes, né? A gente pegava um bom cimento brasileiro, claro, e enviava para esse teste, e sempre a gente tinha um rendimento desse cimento superior demais. Era muito legal, isso gerava muito orgulho. E hoje a gente começa a ver as adições serem utilizadas fora do cimento, em adição ao concreto. Algumas mais nobres, como a sílica, como o metacaulin, e algumas outras, como cinza volante. Em alguns locais já vi utilizar escória de alto forno separado, mas para o nível de controle tecnológico comum que nós temos, é muito complicado isso. Muito melhor que você use um cimento que já tem uma determinada adição, do que você tentar fazer essa grande teor colocar esse grande teor de adição em projeto. Isso tem gerado muitos problemas, tenho visto muitos problemas, principalmente voltado a controle de qualidade, com exceção de um grande projeto que foi Belo Monte, onde ele usava um cimento CP1, usava um fly ash e aí conseguia fazer suas misturas. Contrário a isso, o uso de grandes quantidades de adições para a produção de concreto, com a ideia de comprar um cimento mais puro, CP1 ou CP5, e colocar uma adição em grande quantidade, não vi grandes êxitos, né? Vi mais problemas do que êxitos. Então, o uso das adições, e aí, inclusive, eu recomendo isso como consultor, é que se vai utilizar uma adição, primeiro tem um nível de controle que absorva isso, que é muito comum, o cara não tem nem como colocar uma adição, né, no concreto ou no outro material, e vai querer colocar uma central que tem autogol e o cara fica procurando onde é que eu vou colocar a sílica aqui. Isso gera algumas dificuldades. Então, isso é muito ruim. E quando a gente faz, para esses materiais da matriz, da pasta de cimento, da matriz, um cenário passado, presente e futuro, a gente vê que no passado, né, era muito comum cimento e água, cimento e água, cimento e água. Hoje, com o incremento de aditivos e adições, você começa a ter muitas possibilidades, porque não é simplesmente um aditivo, são centenas, milhares de opções de aditivos, com dosagem, dezenas, centenas de dosagens distintas, que pode te dar muita possibilidade. Então, se você pensa em otimização, existe um leque gigantesco que é bem complexo de atuar. Quando a gente vem para o mundo das adições, no passado, as adições eram resíduos industriais que eram processados e utilizados. Ainda é assim, por exemplo, o exemplo da sílica ativa, da escória de alto forno. Só que começa a ter outros materiais desenvolvidos para ser adição. Exemplo do metacaulin, da argila calcinada, que vai em muitos cimentos CP4. Então começa o cimento ele ficar mais nobre, não ser somente um saco onde você coloca os resíduos para melhorar e acaba melhorando algum desempenho, por isso que se utiliza. Mas começa também a ter outras adições que são desenvolvidas, né? E a tendência é começar a acontecer mais isso. Exemplo de nanotubo de carbono, a gente já tem
algumas aplicações bastante eficientes disso, alguns nanomateriais também adicionados ao cimento, temos visto isso como adição. Então é uma tendência, isso tem sido muito positivo. Quando a gente vai para água, né, a gente não faz ideia, ou faz ideia, principalmente para quem está na linha de frente ou no dia a dia, dos absurdos que acontecem. Se vocês olharem a foto que está aí na apresentação, vocês dizem, ele colocou uma foto ali de peixes, porque peixe vem da água, água é vida, e isso simboliza o uso da água no concreto. Não é bem assim, não. Isso aí deve ser uns 5% dos peixes que tinham no reservatório de água utilizada para fabricar concreto, de um grande projeto. É pena que eu não está vendo a cara de vocês, mas alguns devem ter se assustado. Então, eu fiz uma recomendação de que tirasse esses peixes, renovasse a água para utilizar no concreto, e era um absurdo o nível de matéria orgânica que tinha nessa água. Eu acho que o reservatório devia ter 1 metro, 1,50 metro de coluna d'água, devia ter uns 20 centímetros, 30 centímetros de resíduo orgânico no fundo, claro, dejeto de peixe, resíduo de aves que pousavam ali. Então era uma água muito exposta que resolveram criar peixe, né? Toda semana tinha alguns churrascos legais, acredito, nesse projeto, mas que estavam utilizando uma água altamente podre para utilizar no concreto. E isso tem impacto não só no presente, mas principalmente no futuro, na durabilidade desses concretos, principalmente quando um concreto armado. Então, são coisas que acontecem no nosso país, do uso irregular. Hoje eu estou aqui na região de Mossoró, e na região eu vou acabar tendo que levar água para Recife para fazer ensaio da norma NBR 15.900 de água para concreto, porque aqui na região a gente não encontra um laboratório que eu faça. A gente tem uma água que ela não passa como potável, mas ela pode atender como NBR 15.900, e a gente simplesmente não tem como avaliar na região. Então vou acabar levando essa água quando eu retornar para Recife para fazer esse ensaio lá no nosso laboratório. Então esses são questões muito importantes, mas que muitas vezes quem está produzindo concreto, quem está operando a central de concreto, não tem o mínimo do conhecimento do impacto que isso pode acontecer. Isso é muito ruim. A evolução de projetos sem responsabilidade técnica, produção de concreto. Um outro exemplo agora, um amigo meu resolveu descobrir, depois de algum tempo, que ele tinha virado construtor. E ele estava me reclamando que o projetista tinha feito um projeto muito absurdo de parede de viga de 30 centímetros de largura por 40 de altura, de um concreto de 30 MPa. E aí eu fui no projeto dele, levei do nosso laboratório formas, moldei, sem nem dizer para que era, ele nem sabia o que era aquilo. E aos 28 dias, o concreto dele deu 10 MPa. Depois eu voltei para ele e falei, olha, o teu projetista está superdimensionando a estrutura, ele não deveria fazer, mas ele está fazendo isso, simplesmente porque ele sabe que você não vai fazer o concreto que ele está pedindo. Ele sabe que você vai colocar um concreto de 10, 15 MPa. Por isso ela está tão superdimensionada. E aí ele negociou com o projetista, passou a utilizar 100% do concreto usinado e reduziu muito o custo da obra dele. Então, às vezes, produzir um concreto melhor, isso não quer dizer que vai ficar mais caro. Pode acabar ficando mais barato. Então, na água, no passado, não se tinha muito cuidado. Sempre foi, se eu tenho um problema, eu investigo, se eu descubro que é água, eu faço alguma coisa. A partir da 6118 já começa a ter algumas citações da qualidade da água, isso foi muito bom, mas poucos projetos realmente analisavam isso. Com a norma 15.900 melhorou muito em termos de material para investigação, de guia para investigação, mas são poucos os laboratórios que o fazem, mas não é que os laboratórios não querem fazer, é que não existe demanda para fazer. E aí eu acho que inclusive a norma está em revisão e deve sair alguma revisão num breve espaço de tempo aí. Bom, saindo agora da parte de cimento, entrando na fase de dispersa, a gente começa a falar dos agregados. Então, quando a gente fala dos agregados, é muito complicado, tem um espaço muito grande a desenvolver. É muito comum ainda, em algumas regiões do mundo, existir entre aspas, nomandismo dos agregados. Eu chego na região, aquilo ali que eu tenho eu utilizo,
no máximo eu seleciono e utilizo aquilo para fazer concreto. Independente se esse agregado é reativo, independente se esse agregado tem contaminantes, eu vou produzindo até o dia que der problema e eu começo a investigar. Então, hoje, o seixo rolado no Brasil é pouco utilizado, mas em outros países é muitíssimo utilizado. Às vezes é o único material que se tem à disposição, porque a rocha santa está muito distante e às vezes fica difícil de sua extração, mas é muito comum utilizar seixo britado e bons concretos, tenho visto com isso. Em contrapartida, também tenho visto areias que não são adequadas para a utilização, e isso não é novidade, isso já vem desde o passado, esse uso muitas vezes irregular. A gente tem visto nos últimos anos cada vez mais a mineração e seleção de materiais, o uso de agregados artificiais e pedras britadas para realmente fazer uma areia artificial, que é completamente diferente de um pó de pedra. Hoje a gente tem um uso muito elevado de um pó de pedra, mas não chega nem perto do que seria uma areia artificial, que seria uma britagem e seleção. O pó de pedra, o próprio nome já está dizendo, é o resíduo da britagem da rocha para a produção de brita, para a produção de outros materiais, mas já é alguma coisa. E esses materiais que são minerados e selecionados, eles começam a dar ao projeto, a quem produz o concreto, um melhor controle de qualidade. E isso impacta muito na qualidade do final do projeto, ou no final da produção do concreto. E existe também, e aí, tirando esse passado e presente que a gente vive nos agregados, algo que já existe e cada vez mais vai ser uma tendência, que são os agregados feitos para um determinado projeto. Eu tenho visto muitos projetos que contrata uma pedreira para desenvolver o agregado que realmente ele precisa, né? Começa a quebrar alguns paradigmas. Eu cansei de ouvir há 10 anos atrás que pavimento de concreto tinha que usar a brita 32 ou brita 25 no mínimo. Isso gerava algumas dificuldades, corpos de prova de 15 por 30, toda essa confusão. Hoje a gente tem feito com sucesso vários projetos onde utiliza a brita de 19 milímetros para fazer um pavimento de concreto, pavimentos excelentes, pavimentos com cimento CP3. Né? Houve um projeto há 1 ano e meio, mais ou menos, que me chamaram de louco porque eu tinha um cimento CP5 à disposição, um CP2F40, e acabei optando por um CP3 para produzir um pavimento. E graças a Deus que eu optei por um CP3. Tive notícia agora de que uma continuação do projeto utilizou um dos cimentos que foram sugeridos e pelo excesso de cimento, calor, hidratação, horário de aplicação, gerou bastante fissura. Então, assim, vejo que eu não estava tão errado naquele momento. Então, os agregados, cada vez mais, são fundamentais para o custo de um concreto, para o desempenho de um concreto. Hoje, algumas regiões eu tenho visto de aumentar o teor de argamassa de um concreto para reduzir o custo final dele, porque o agregar, às vezes, a pedra britada é muito mais caro do que o material fino, a areia ou areia artificial que ele utilize. Então, acaba argamassando mais, que isso reduz o custo. Tem que colocar muito mais água que essa areia demandaria, porque eu faço um ajuste no aditivo e isso faz com que eu reduza o consumo de água por metro cúbico, o que não aumentaria a retração. A gente sabe que a retração, o que comanda a retração é a pasta de cimento. Então, se eu mantenho a quantidade de pasta por metro cúbico e mantenho a qualidade da pasta, eu vou ter um mesmo nível de retração, podendo colocar uma quantidade maior de materiais finos, no caso a areia, para conseguir produzir o mesmo concreto ao menor custo, pelo fato da brita, às vezes, em algumas regiões, custar até 2 a 3 vezes mais caro do que as areias. Né? Isso é comum acontecer. E hoje também existem alguns concretos que utilizam agregados especiais, agregados que são produzidos para ser agregados. Isso é muito legal. Por exemplo, como está uma foto aí, isso dos anos 80, se eu não me engano, de um trabalho que eu tirei do Cabral, onde ele mostra alguns agregados de argila calcinada para utilização em concreto leve. Isso já lá nos anos 60, 70, se não me engano. Hoje nós temos agregados como argila expandida, temos a vermiculita, temos vários outros materiais que são agregados, que são produzidos para serem agregados. Então isso garante também controle de qualidade, eficiência do material, porque você não vai ter uma natural variação desse material, como acontece nos agregados extraídos, principalmente os naturais.
E isso tem melhorado muitas possibilidades, dando mais possibilidade de ter concretos especiais, ainda sendo um agregado, né? Principalmente materiais argilosos, aluminosos, podem ter esse tipo de comportamento. Saindo do agregado, entrando para as fibras, né? É um outro mundo. A gente não vai entrar em detalhes do comportamento físico-mecânico das fibras, porque é muito longo isso, mas o que dá para dizer é que sempre foi utilizado em concreto, mesmo ainda do concreto de cimento Portland, fibras naturais como estruturantes. A gente sabe que no cimento Portland, com o cimento Portland, as fibras naturais sofrem bastante pelo meio alcalino, acelera a sua degradação, pode provocar hidrólise e atacar essas fibras, e a principal finalidade dela de ancoragem mecânica ser prejudicado. Então, as fibras naturais para materiais de cimento Portland teriam uma maior finalidade nas primeiras idades, enquanto ainda a fibra resiste ao meio que está se tornando alcalino. Quando a gente vai para as fibras que são sintéticas, e pode-se incluir aí as fibras metálicas, você começa a ter fibras que são resistentes ao meio concreto, né? E cada vez mais sendo otimizadas para serem utilizadas em concreto. Então, há 40, 50 anos atrás, se pensava muito em fibra metálica para grandes pavimentos de aeroportos, depois começou a utilizar para concreto projetado, mas nos anos 90 começaram a aparecer as fibras sintéticas de polipropileno, polietileno, e aí era no início as microfibras para combate à retração, resistência ao fogo, uma série de aplicações. Mais recentemente, próximos dos anos 2000, começaram a aparecer as macrofibras sintéticas, que em alguns casos até substitui a fibra metálica com maior durabilidade por não ter possibilidade de corrosão, dependendo do tipo de aplicação, até mais eficiente. Então, dos últimos 20 anos, temos visto uma grande introdução de fibra, seja metálica ou sintética ou concreto, bastante pouco das fibras naturais. Às vezes me preocupa um pouco que em alguns eventos, em alguns congressos, eu vejo alguns artigos de uso de fibras naturais em concreto. E se a gente analisa os resultados, a gente tem resultados de poucos dias, no máximo 28 dias. E isso tem um impacto significativo se você analisar essas mesmas características depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a durabilidade pode ser comprometida para as fibras naturais, a não ser que haja um tratamento, a não ser que haja um preparo para que essas fibras se adequem. Então, as fibras naturais podem ter um futuro promissor dentro do concreto, desde que elas recebam um tratamento para que elas durem o meio alcalino que é o concreto. E hoje a gente tem visto uma ultra-otimização das fibras para concreto. Você vê fibra de tudo que é diâmetro, tudo que é comprimento. Vemos fibras que não atendem, infelizmente. A gente faz um ensaio lá na GMG de resistência ao meio alcalino e temos visto algumas fibras que não, em uma semana chega a perder a 5, 10% de sua massa. Isso é muito elevado. São fibras que têm componentes que não resistem ao meio alcalino, então não são indicadas para o uso em concreto, porque com o passar do tempo elas vão degradar, elas vão reduzir de volume e vão perder sua eficiência. Então, cada vez mais as fibras precisam ser otimizadas para seu uso em composição, para dar essa garantia, ou em geometria, em propriedades mecânicas, para garantir os requisitos que são necessários para um determinado projeto, para um determinado concreto. Quando a gente vai para compósitos, que seria o terceiro item da fase dispersa do concreto de cimento Portland, ou de um compósito de cimento Portland, a gente vai ver que o passado desses compósitos é um passado bem recente. E o que é isso? Na verdade, é produzir um material, um compósito, baseado numa matriz e na sua fase dispersa, e esse material, geralmente depois de endurecido, ser utilizado no concreto para otimizar esse concreto. Então, você pode usar um compósito num compósito. Então, por exemplo, você pode ter um compósito que é uma fibra e essa fibra ser utilizada no concreto. Você pode ter um compósito, por exemplo, que é um agregado, é o exemplo aí da foto, que é utilizado no concreto. O exemplo da foto é muito bom. Isso, na verdade, e aí vale um pouco a questão da reciclagem, esse material que está na foto da apresentação é um Emery, que na verdade
seria o material que se fabrica o esmeril, um esmeril que foi produzido, e depois de seu uso, quando não tem mais uso, quando não tem mais eficiência, esse material é britado e pode ser utilizado como agregado para concreto, ou para grout, ou para argamassa. E esse agregado, ele tem alta resistência mecânica e altíssima resistência à abrasão. Então, existem hoje no mercado alguns materiais que são produzidos, o esmeril ele é a base de alumínio, de corindo, de outros materiais que podem funcionar como uma matriz para aglomerar tudo isso, e esses materiais depois são britados quando não são mais utilizados, para utilizar em argamassa ou em concreto. Mas isso não impede que se fabrique um material como esse para ser utilizado como agregado para concreto. Existem no mercado, no Brasil não tenho visto mais, alguns endurecedores de superfícies que são baseados nesse tipo de tecnologia. E eu fabrico uma rocha sintética, brito essa rocha sintética, e essa rocha sintética vai ser utilizada ou como endurecedor ou como agregado ao concreto para dar características especiais que um agregado normalmente à disposição não daria. Então é algo que tem acontecido e é muito interessante isso. Os agregados à base de compósitos. Bom, para a gente não estourar muito tempo, né, e fazer aqui as considerações finais, é muito importante que a gente aprenda a olhar, desde já, para quem nunca viu esse termo, o concreto como um compósito. Porque quando você olha o concreto como um compósito, você começa a separar os estudos e estudar a matriz separada da fase dispersa. Então, quando você separa a matriz da fase dispersa, você começa a otimizar a matriz, a otimizar a fase dispersa e aí ter um compósito mais eficiente, seja em desempenho ou seja em custo. Também é muito importante a gente explorar todos os componentes para obter o efeito e propriedades desejadas. É muito comum, quando a gente começa a ter aumentos de resistência, a gente tem visto isso, né, eu citei, que virou corriqueiro, concreto de 50, 60, 70 MPa, e aí a gente já começa a ter ruptura do agregado antes da matriz cimentícia da pasta. Então você melhora muito a pasta para que o item frágil do material agregado se comprometa menos a estrutura, ao concreto no caso, ou à argamassa. E aí você pode trocar de material, utilizar menos esse material que tem menor resistência. Então quando você analisa separado, você consegue uma melhor eficiência e você precisa explorar ao máximo os componentes em separado para depois juntar tudo isso e fazer um composto com os efeitos desejados. E principalmente, nós que trabalhamos com concreto, a maioria que está envolvida com concreto, precisa saber o que vai fazer. Não é simplesmente porque eu tenho no projeto FCK 30 Slump 12 que qualquer concreto vai me atender a isso, né? Existem esses concretos que são dificílimos de desenvolver, mas que precisam ser desenvolvidos. Não pode simplesmente, 24 horas antes da concretagem, dizer, olha, preciso disso. E é muito comum não saber exatamente o que se precisa. E depois que está executado é que vem os questionamentos, o que fazer, como consertar, algo que poderia ser evitado com uma semana, com um mês, com 3 meses de estudo prévio. Então precisamos colocar isso como hábito de saber o que fazer e preparar. E, se possível, olhar o concreto como um compósito. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui, né, sobre a evolução dos materiais componentes do concreto. Eu agradeço muito a participação, agradeço muito o convite. Peço desculpa pelo atraso inicial, por problema de conexão. Peço desculpa também por o meu vídeo não estar legal. Eu estou vendo em outra tela que o vídeo está um pouco distorcido e eu tenho o hábito de movimentar muito as mãos, então acaba distorcendo mais ainda. Mas espero que vocês tenham me escutado bem e agora vamos para a parte das perguntas. Temos ainda alguns minutos. Acelerei um pouquinho para a gente ter mais tempo para isso. Hugo, muito obrigado pela oportunidade e você é o moderador agora. Bem, Geniclésio, primeiro de tudo, muito obrigado pela apresentação. Eu quero parabenizar você. E, claro, que sempre fica uma vontade de que a gente continue no assunto e nós poderíamos passar o resto dessa tarde aqui discutindo esse tema,
que eu confesso que a hora que você abriu até me assustou um pouco quando você falou que a palavra concreto está caindo em desuso e depois até você talvez dizer caindo em desuso seja um exagero e tal, porque para nós que trabalhamos com concreto e com cimento, saber que ele, como você mesmo realçou, é o segundo material mais consumido do mundo, a gente deseja que essa palavra ainda perdure por muito tempo, mas a tua explanação, a tua explicação é extremamente lógica, claro, muito bem colocada, quando você define muito bem o material, o compósito, no caso. Para você ter uma ideia, nós temos 177 pessoas te assistindo, ou seja, e que eu acho um número extremamente expressivo e que demonstra a importância e o interesse pelo assunto. Vamos aproveitar esses próximos 10 minutinhos ainda que nos restam para responder algumas das perguntas que vieram aqui ao nosso conhecimento, de modo também que a gente não estoure o tempo que estipulamos e realmente foi muito oportuno você ter mencionado novamente a dificuldade de conexão que tivemos, totalmente involuntária, que a gente procura, nós procuramos ser sempre muito britânicos, vamos dizer, nessa questão de horário, tanto nos cursos presenciais, você sabe disso, da BCP, como nas Exato. nossas atividades. Muito bem, olha, uma pergunta que vem do Marco Pozobon. Geniclésio, tudo bem? Te cumprimenta, deve te conhecer. Será que após 200 anos de usarmos cimento Portland e hoje algumas adições, pergunto, será que não está na hora da indústria do concreto se voltar ao cimento geopolimérico? Nossa, um abraço, Pozobon. Conheço sim, meu amigo lá do Sul. Bom, excelente pergunta. Eu acho que já existe algum caminho para isso. Eu tenho visto muitos estudos. Eu acho que o Brasil precisava talvez de um pouco mais de investimentos em infraestrutura para alguns desses estudos se tornarem realidade, não só do cimento geopolimérico, como do cimento magnesiano. Existe uma fábrica em Salvador que faz painéis de cimento magnesiano, fantástico isso. Painéis que resistem a altíssima temperatura, de altíssima durabilidade. E o geopolimérico tem sido bastante estudado. Tem um grande amigo que fez agora uma dissertação sobre esse tema em Santa Catarina, tem gente estudando em Recife, em São Paulo, o Brasil inteiro está estudando cimento geopolimérico. Então, depende muito da oportunidade do mercado abrir portas para isso. É uma tendência, não para todos os concretos, que a gente sabe das características diferenciadas que tem o concreto geopolimérico, o cimento geopolimérico, às vezes de pega acelerada, mas para aplicações específicas, sim. Eu tenho contato com algumas pessoas fora do Brasil que já utilizam o cimento geopolimérico em grout, por exemplo, é bastante utilizado. Não é fácil de utilizar, mas é uma tendência, mas não para substituir o cimento como a gente conhece, num curto, no médio, até um médio prazo de tempo. Não enxergo isso como uma substituição, e sim como a criação de um próprio nicho para esse material. Ok. Uma segunda pergunta, esta nos encaminhada por Matheus Schwantz. Quais assuntos relativos à tecnologia no concreto são interessantes abordar em um projeto de pesquisa universitário? Quais assuntos relativos à tecnologia no concreto são interessantes abordar em um projeto de pesquisa universitário? Nossa, é uma pergunta que... É uma gama imensa, mas... Exato. Bom, Matheus, uma super pergunta, vamos dizer assim, para uma super resposta, porque se a gente for ver as possibilidades, são infinitas. Eu diria que deveríamos começar a estudar mais o básico.
às vezes a gente avança demais na vontade e acaba não concluindo o que gostaria. Então, eu vejo muito estudos que tentam avançar, mas o próprio projeto de pesquisa, os projetos antecessores dessa pesquisa, não dão subsídio para esse avanço todo. Então, acaba gerando conclusões ou considerações finais num projeto que não são suficientes para o que foi planejado. Então, eu buscaria entender os materiais individualmente, entender os materiais da região. É muito mais eficiente do que você tentar entender o cimento no Brasil como um todo. Daria como esse exemplo. Então, buscar se entender localmente. Eu tenho visto, por exemplo, Federal de Alagoas trabalhando muito com bagaço da cana-de-açúcar como adição mineral. É algo que tem à disposição, algo mais real ali para eles e que gera um uso imediato. Então, na tecnologia do concreto, os temas que eu recomendaria são em função da comunidade, em função do meio ali local, que é mais viável, para que isso tenha um efeito prático mais rápido. Ok, uma terceira pergunta vem de Aline Oliveira Marques de Souza. Qual a diferença, Geniclésio, entre pó de pedra e bica corrida? Deve ter sido brita corrida, né? Aqui ela fala de bica corrida mesmo. Escreve bica corrida. Mas provavelmente é brita corrida. Se for bica corrida, eu desconheço. Mas comparando com a brita corrida é um termo muito utilizado para o uso em asfalto. Geralmente é um agregado de composição de granometria contínua, onde tem, para nós do concreto, o agregado graúdo e o agregado miúdo todo junto. Isso seria uma brita corrida. Seria uma britagem quase sem separação de fases. No caso do pó de pedra, é o resíduo que é retirado da pedra por gravidade, por aeração ou por lavagem, e esse material é utilizado em pequenos percentuais, porque não dá para utilizar muito, principalmente pela questão do controle de qualidade, em concreto, também podendo ser utilizado em asfalto. Então, a grande diferença entre brita e corrida e pó de pedra seria a granulometria, porque ambos são britados, ambos são industrializados. Ok. Mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Os cimentos vêm de Isaldo Farias. Os cimentos atuais são caracterizados por uma finura Blaine, acima de 350 metros quadrados por quilo, e temperaturas elevadas das primeiras idades. Como combater isso em concretagens de grandes volumes, onde a temperatura elevada pode gerar patologias como a etringita tardia, por exemplo? Excelente pergunta. Deve ser o Isaldo de Recife. Grande abraço, Isaldo. O Isaldo é um estudioso fantástico, um cara quieto que estuda muito. Bom, hoje os cimentos mais finos é uma realidade, né, e faz sentido. Se eu tenho um cimento mais fino, eu tenho maior eficiência, porque eu vou deixar ele mais grosso. Isso talvez não seria tanto problema se você consegue previamente fazer uma dosagem de concreto. Essa segunda parte da pergunta dele é que nos preocupa muito, que nos tem dado muito trabalho, né, em parte. Isso é bom, que não dá trabalho, mas é ruim quando você faz um trabalho que poderia ser evitado, né, um trabalho de correção. Temos visto cimento com temperatura muitíssimo elevadas. Eu estou fazendo agora alguns estudos de um cimento que está chegando, em média, na concreteira, acima dos 90 graus, em média. Isso está gerando um impacto absurdo. O pessoal do aditivo, que é muito solícito nessa parte de desenvolver produtos especiais, está ficando maluco porque cada semana tem que desenvolver algo para uma temperatura diferente. Então, se você sabe que tem um cimento quente e a cimenteira não consegue entregar por distância, seja lá por que for, é importante que você utilize de mecanismo que reduza isso. O projeto, inclusive, que eu estou próximo aqui, colocou silos de espera, onde entra para um silo, depois passa para um segundo silo e para ser utilizado a baixa temperatura, porque senão aumentaria muito o consumo de gelo. É uma maneira de contornar o uso de gelo para baixar a temperatura do concreto.
Em alguns casos, essa alta temperatura do cimento tem levado a uma alta temperatura do concreto, associada a um cimento fino, associada a um cimento de elevada resistência, tem gerado altas temperaturas durante a hidratação nas primeiras idades e está gerando muita fissura por heterogita tardia. Tenho também alguns casos de estudo disso, em andamento no momento, e tudo provocado por temperatura de cimento. Então, se você sabe que o cimento está com a temperatura elevada, cabe um maior cuidado na utilização dele e utilizar mecanismos que possam reduzir essa temperatura. Seja gelo, seja o resfriamento do cimento, seja o uso maior da quantidade de aditivo para dar tempo de formar todos os componentes. Mas existem tecnologias, graças a Deus, que nos permitem contornar essas dificuldades. Mais uma pergunta, e acredito, pelo adiantado, nós já estamos aí com 5 minutos além das 16 horas, uma pergunta formulada por Manuel Martins dos Filhos. Quais os cuidados ao utilizar a microsílica líquida? Tem que entender o que é essa microsílica líquida. Ele deve estar falando da lama de sílica, que é uma dispersão de sílica em água, utilizando alguns dispersantes, que você vai utilizar no concreto. O principal cuidado é você não deixar isso sedimentar. Se você tem uma dispersão que não é estável, o tempo inteiro essa dispersão precisa estar em movimento. Essa solução, na verdade, não é dispersão, porque não está disperso. Essa solução precisa estar em movimento para que você tenha um material homogêneo e quando você dose isso ao concreto, seja constante. Então, os principais cuidados é manter essa homogeneidade da solução, não da dispersão, da solução, e descontar a água que está indo junto com a sílica. É muito comum, já vi isso acontecer, de não descontar, são dosagens elevadas, você usa 10% de sílica, dessa sílica líquida, onde 50% é água, num concreto de 400 quilos, isso vai representar 20 litros de água a mais. E 20 litros de água em concretos tão eficientes como temos hoje, pode gerar uma queda de resistência, exudação, segregação, uma série de problemas aí. Ok? Um abraço, Martins. Olha, eu vou tomar a liberdade, estou vendo que há uma participação expressiva de pessoas e vou estender um pouquinho esse tempo, porque há perguntas extremamente interessantes aqui. Que legal. Deve ser também um colega seu, Antony Rick Santos, que ele começa parabenizando pela sua apresentação. E a primeira pergunta que ele faz é: qual o nanomaterial que você avalia como promissor para virar comercial? Nossa, deve ser o Antony que está lá em Belém agora, no projeto da duplicação da rodovia lá. Bom, Antony, um abraço. Eu acho que hoje, dentre os materiais que tenho visto sendo pesquisados e já com alguns testes bem avançados, é o nanoturbo de carbono. A gente tem a nanosílica. A nanosílica tem algumas dificuldades reológicas, dependendo do íon que tem no cimento, dos sais presentes no cimento, ele pode alterar muito a viscosidade. Então, de um dia para o outro, você pode ter um concreto que bombeia, no dia seguinte um concreto que não bombeia. Então, é muito difícil. E eu andei estudando isso com o professor Figueiredo na USP há alguns anos. E a gente não concluiu o estudo, mas já tinha essa conclusão, esse resultado prévio. Então, dentre os nanomateriais utilizados hoje, eu acho que os nanotubos de carbono são os mais promissores, não o mais imediato, porque existe todo um custo de produção e uma logística de utilização bastante complexa. E tem também algumas nanofibras, que eu também estou estudando, isso lá no nosso laboratório, a gente faz essa parte de pesquisa e desenvolvimento para algumas indústrias. Existem algumas nanofibras que vão entrar no mercado muito rápido. Já é utilizado fora do Brasil, essas nanofibras, e se bem utilizado, é excelente. Só não pode ter o descuido de usar mal e depois queimar uma tecnologia. Então, de imediato, nanofibras e, no curto prazo, com grande sucesso, nanotubo de carbono. Ok. Uma pergunta de José Serrão. Para a utilização dos agregados originários de demolição, qual seria o FCK máximo
obtido e qual o custo médio estimado para a utilização dos agregados originários de demolição, qual seria o FCK máximo obtido e qual o custo médio estimado? Excelente. A pergunta aqui começa com depende, a resposta começa com depende ou odeio, mas infelizmente nesse caso a resposta depende. Depende muito do agregado que foi demolido, que tipo de material é esse que foi demolido para se transformar em agregado, se é material cerâmico, se é concreto novo, se é concreto velho, se é material que gera muito pó, que gera pouco pó. Mas o que eu posso te dizer é, independente do tipo de agregado, você pode atingir praticamente qualquer resistência de um concreto convencional, desde que você analise esse material como um compósito. Eu preparo uma matriz super eficiente, uma matriz que ela sem vazios, por exemplo, daria 100 megapascal, eu coloco 50% desse volume de um material, entre aspas, de baixa resistência, dependendo do processo de britagem, e eu vou acabar tendo um compósito ao final disso, com compressão, sei lá, de 60, 70 MPa. Então eu vou ter uma perda considerável, em função do agregado que eu estou utilizando, mas se eu estudo em separado, eu consigo estimar uma matriz que me dê um compósito com a resistência requerida. Então não teria uma limitação, não. Em Goiás tem uma empresa que está separando os agregados. Durante o processo de britagem, ele consegue separar materiais de maior dureza dos materiais de menor dureza. Os de maior dureza está virando já argamassa, alguns produtos industrializados, e o de menor dureza tem sido utilizados para aterro, para outras finalidades. Então, dá para se fazer qualquer resistência, desde que seja previamente estudado e analisar separado. Se você já vai analisar tudo junto, vai ter dificuldade. Ok, mais uma pergunta, essa vem de Luiz Vogel. Com relação à alta resistência inicial do concreto, onde podemos ou onde vamos chegar com relação à resistência inicial versus tempo menor, devido à necessidade cada vez maior de se produzir mais em menos tempo? Com relação à alta resistência inicial do concreto, onde podemos ou onde vamos chegar com relação à resistência inicial versus tempo menor, devido à necessidade cada vez maior de se produzir mais em menos tempo. Eu entendo de se produzir com mais resistência em menos tempo. Eu tenho experiências legais nesse sentido, e principalmente problemas de cunho econômico no final. A gente acaba tendo um custo muito elevado de produção para atingir altas resistências iniciais, porque um projeto às vezes começa 3 meses depois do que deveria. Ou não é calculado que postergar o projeto por mais 3 meses, eu poderia produzir o concreto, entre aspas, 3 meses antes, e não precisava acelerar tanto, porque aí daria tempo de produzir todas as peças com o tempo de liberação natural, ou quantidade de formas, ou seja lá o que for. Então é muito comum utilizar da capacidade do concreto de ter alta resistência inicial para resolver os problemas logísticos, geralmente. E isso é ruim. Isso vem gerando muito problema de trigita tardia, muita retração, né? Muito problema de deformações excessivas em peças de concreto que atingiram alta resistência, mas isso não significa dizer que atingiram altos módulos de elasticidade ou baixa capacidade de fluência. Então, a relação de resistência inicial e curto espaço para a liberação tem feito a gente estudar cada vez mais concretos mais resistentes inicialmente, mas está esquecendo principalmente da durabilidade. Então, o impacto maior disso estaria na durabilidade do concreto. Olha, nós vamos efetivamente encaminhar para a última pergunta. Tem outras, muitas aqui, mas lamentavelmente é impossível responder a todas nesse espaço de tempo, e como comentei ontem com todos que nos assistem, nós vamos encaminhar aos palestrantes, aos instrutores, uma vez que temos também o e-mail de cada um, e de modo que eles possam também sanar essa dúvida diretamente a vocês. Então, a última pergunta: poderia alcançar um efeito sinérgico utilizando metacaulin juntamente com microsílica? De quem que é a pergunta?
Manuel Martins dos Filhos. Manuel Martins. Bom, Martins, é interessante essa pergunta. Eu escuto isso muito no curso presencial lá na BCP, quando a gente fala de adições no cimento, das adições separadas ao cimento. Pode-se utilizar, eu vou responder de uma outra forma, depois eu chego da sua pergunta. Podemos utilizar uma adição num cimento CP4? Podemos, só que a gente vai ter uma competição entre a adição que foi colocada no cimento com a adição que foi colocada depois. E nessa competição, uma parte da adição não vai reagir com os hidróxidos formados pela fração clinker do cimento, podemos dizer assim. Então, quando a gente coloca sílica e metacaulin dentro de uma mesma mistura, a gente está tendo uma superposição de materiais que tem a mesma finalidade e quem for mais reativo vai reagir primeiro. Vai ter como prêmio o hidróxido de cálcio do concreto. Quem for um pouquinho mais lento vai bobear e vai sobrar como agregado dentro do concreto. E se tiver hidróxido para todo mundo, vai reagir com todo mundo e vai ter eficiência 100% desse material que está sendo adicionado. Não teria impacto em termos de eficiência. O que você pode ter é uma cinética de hidratação um pouquinho diferente. Se um é mais rápido, o outro é mais lento, 100% do mais rápido vai ser muito diferente do que meio a meio, por exemplo. Então, meio a meio poderia dar uma controlada nisso. Fora isso, não vejo outra necessidade desse uso. Até porque, em termos de custo também, hoje não diferem muito. Ok, olha, lamentavelmente, como eu mencionei, a gente poderia passar a tarde aqui, entrar à noite também, conversando sobre o tema. É sempre muito palpitante falar de tecnologia, dos materiais, especificamente de tecnologia do concreto, mas, infelizmente, nós temos que encerrar, aliás, como fizemos ontem. Passamos 15 minutos, porque havia tanto interesse e tanta pergunta. Que bom que isso, nesta tarde, se repetiu. E, claro, isso é devido muito à qualidade, Geniclésio, da sua apresentação, o seu conhecimento, de modo que eu queria, mais uma vez, registrar o nosso muitíssimo obrigado da ABCP, em meu nome próprio, por você ter topado nos acompanhar em mais essa missão. Tá ok? Estou sempre à disposição. Ok. Tenha certeza que você voltará neste canal muitas vezes. Eu gostaria, como brinquei ontem, de dar os famosos avisos paroquiais, né? Os avisos paroquiais importantes, né? O participante receberá, após o término da palestra, um link para download da apresentação que estará disponível por 24 horas. E a gravação desta palestra estará disponível no canal YouTube da ABCP após 48 horas do término deste evento, portanto, a partir de quinta ou sexta-feira, melhor ainda. E não percam amanhã o terceiro e último webinar desta semana de Avant Premiere, deste mesmo canal e nesta mesma hora da tarde, e que todos veem nas telas dos seus aparelhos os 10 mandamentos da produção de artefatos de concreto com o engenheiro Hidário Fernandes. Até amanhã, neste mesmo horário, gratos a todos mais uma vez. Se cuidem, fiquem em casa e Deus os abençoe. Um forte abraço. Um abraço.